direcione a palavra, aquilo que o Senhor quer fazer. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu sei, não aquilo que eu estudei, não de hebraico, não de grego, Senhor, porque isso só traz revelação para a gente. Mas a nossa preocupação aqui não é com o idioma, é com a transformação que o Senhor vai fazer em nós. Eu oro ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, irmãs, vamos lá. Dia 16 de julho, a visão que Deus tem da sua vida. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Coisas ruins realmente aconteceram com você? Você e Deus podem ter definições diferentes para a palavra ruim, como acontecem com pais e filhos. Procure a palavra ruim em um dicionário para aluno de ensino médio e lerá definições como uma espinha no nariz ou prova surpresa de geometria. Papai, isso realmente é ruim, diz o jovem. Papai, já tendo passado por isso, pensa de maneira diferente. As espinhas passam. O que você e eu consideramos um desastre absoluto, Deus pode considerar como um problema do nível de uma espinha no nariz. Ele considera a nossa vida de uma maneira como você vê um filme depois de ter lido o livro. Quando algo ruim acontece, você sente o ar se esvaindo do teatro. Todas as pessoas prendem a respiração com a cena na tela. Você não. Por quê? Você leu o livro. Você sabe que o mocinho escapa da sua dificuldade. Deus considera a nossa vida com a mesma confiança. Ele não apenas leu a sua história, ele a escreveu. Aleluia. Amém. Coisa linda, hein? E aí, gente, eu fico, às vezes, eu vou assistir, às vezes, alguma adaptação de livro, e aí, quando eu vou ler o livro, quando eu vou ver o filme, ou o contrário, quando eu vejo o filme primeiro, depois o livro, a gente fica tão frustrado que acontece tanta coisa, que tem tanta coisa no livro, que quando você vai ver o filme, que eles não colocam, que você fica assim... Ou o contrário, também, mas isso não era assim, mas isso não aconteceu assim. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Vamos começar? 2 Crônicas, capítulo 28, a partir do 1. Que diz, Acaz é ímpio. Então, os círios o afligem. Então, aqui a gente vai ver, a gente está vendo uma construção desde de Uzias, Jotão, agora Acaz, tá? Depois, e esse camarada que vai ser o pai de Ezequias. Então, a gente vai ver que o Isaías vai profetizar na época desses caras aqui. Então, quando ele começa a carta não, o livro, ele vai falar que Isaías, filho de Amós, que profetizou nas épocas de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, então ele viveu 36 anos apenas. Como Davi, seu pai. Antes andou no caminho dos reis de Israel. Quais eram os caminhos dos reis de Israel? O bezerro, os Baalins, né? Fez imagens fundidas a Baalins. Olha só. Também queimou incenso no vale dos filhos de Inom. Queimou seus filhos conforme olha só, passou os filhos pelo fogo. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante da terra. Então, quem que era a divindade que pedia os filhos em sacrifício? Sacrifício de criança, era... Gente, esqueci agora. Moloque, tá? Moloque. E aí, vou te dizer uma coisa que eu falei da outra vez, e todo mundo ficou assim, espantado, mas não chame seu filho de moleque. Não chama. Não chama o filho da vizinha, não chama de moleque. Não chama. Por causa dessa divindade cananeia, tá? Por quê? Se a gente for olhar, depois você dá um Google aí, ou vai no chat GPT, ou no IPSI, que é onde você vai, onde você gosta de fazer pesquisa, e pesquisa sobre Moloque.
né? Então, olha só. Então, ele queimou, e tem outro lá que agora eu não me lembro mais o nome, outra divindade também que recebia sacrifício de bebês, de crianças. E ele fez tudo isso. Também sacrificou, queimou incenso nos altares, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Então, ele serviu, ele não serviu pouco, não, ele serviu muito. Né? Como Jeú falou, se vocês acham que fulano de tal, como é que é o nome dele? Que, gente, me deu um branco agora. Se vocês acham que ele serviu Baal, serviu Moloque, Moloque não, o bezerro, Jeú vai servir mais, né? Ele vai dizer, vai mostrar assim, eles serviram menos do que eu, porque eu vou fazer muito mais do que eles fizeram para servir esses deuses. Então, olha só, ele quis ultrapassar aquele rei em impiedade. E aqui não foi diferente, ó. Queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. E aí, o cálice da ira de Deus, ele vai enchendo, porque Deus é compassivo e misericordioso. Tardio em irar-se, tá? Tardio em irar-se, como diz na palavra. E aí a gente vê isso quando Deus fala com Abraão. Olha, Abraão, eu vou te dar essa terra. Certamente eu vou te dar essa terra. Você vai herdar ela. Só que não vai ser agora. Por quê? Porque tem uma galera povoando essa terra. E para que seus descendentes possam tomar posse dessa terra, tem um cálice que está se enchendo. E o cálice da ira deles, sobre eles, ainda não está cheio. Então, eles tiveram 430 anos para se arrepender. E eles não se arrependeram. Aí, a partir daí, vem a ira de Deus, que Deus vai usar Israel como vara de correção. Só, gente, que Deus não vai fechar os olhos com o pecado de Israel. Por quê? Porque Deus é justo. E aquela coisa, a correção de Deus não começa com os de fora, começa com os de dentro, começa comigo, começa com você. Então, o cálice dele está enchendo. E aí, quando vai chegar na época do neto desse cara, o cálice vai transbordar e Deus, ele não vai querer perdoar, o texto vai dizer para a gente. Então, vamos lá. Olha só. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, que o feriram. Então, ele vai levantar a Síria, a capital é Damasco, não é a Síria, cuja capital é Nínive, tá? Aqui é Damasco. Levaram dele e em cativeiro grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Tá aqui, tá até falando. Também entregou ele nas mãos de Israel, o que feriu com grande ferida. Ele feriu com grande ferida. Por quê? Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000. Os homens belicosos, ou seja, homens versados na arte da guerra, porquanto deixaram o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais. Então, a resposta para que eles fossem entregues foi o quê? Porque deixaram o Senhor. Vamos ver aqui, então, essa palavra, esse termo, deixar. Vamos lá. Não estou compartilhando a minha tela ainda, mas eu farei, tá? 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 6. Eu gosto demais dessa parte do livro das Crônicas, porque a gente consegue entender um montão de coisa. Então, mas para a gente entender mesmo, tem que ler junto com 2 Samuel e com Reis. Não tem jeito. 28. Para ter um entendimento mais claro das Escrituras. Né? E a gente vai ver, quando chega nos profetas, nas profecias de Isaías, de Jeremias e afins,
a gente consegue entender um monte de coisa, porque ele vai dar alguns detalhes que alguém vai omitir. Então, uma coisa vai complementando a outra. E aí, às vezes eu pegava para ler e falava, mas eu já li isso. Só que aí, quando eu abri assim, os meus olhos para entender e prestar atenção, porque quando a primeira vez que você lê, você passa assim, os detalhes eles vão passando desapercebidos. Alguma coisa ou outra você. Mas depois você vai vendo que os detalhes eles vão complementando uma história. E aí, aquela coisa que eu falei, se você tiver condição de comprar a Bíblia na ordem cronológica, vai ajudar bastante. Porque quando eu li, deixa eu ver, abandonar, que está abandonar o Senhor. Quando eu li na, a Bíblia na ordem cronológica, é como se a visão da história em modo 3D, até em quatro dimensões, se formou na minha frente. Porque aí eu consegui entender um monte de coisa. E aí não precisa você estudar tanto. É você fundir a sua cabeça estudando, porque as informações já estão tudo ali, você só tem que sentar e ler, né? Então, a palavra é Hazav. Azav. Aqui está Azab, porque o B e o V, como eu falei, no hebraico é a mesma coisa. Mas como não tem um pontinho preto aqui dentro, é V. Se tivesse um pontinho preto, era B. Mas não tem, então é V. Ha'azav. É abandonar, deixar, desistir, soltar. Permitir, vai depender do contexto. Então, vamos lá. Então, eles deixaram o Senhor. Eita, tem coisa aqui. Então, vamos lá. O verbo azav ocorre cerca de 211 vezes nas escrituras hebraicas e transmite a ideia de deixar, abandonar, soltar, desapegar ou libertar. A amplitude dos contextos abrangendo a vida familiar, a fidelidade à aliança, a guerra, a adoração, a jurisprudência e a agricultura mostra quão fundamental é o conceito de abandonar ou libertar para a vida coletiva e individual de Israel perante Deus. O uso mais grave aparece em contextos de aliança de Israel, que Israel abandona o Senhor, como em Deuteronômio 28, 20, adverte. Porque se vocês abandonarem, o Senhor vai enviar sobre vocês maldições, confusão, repreensão, em tudo o que fizerem, até que sejam destruídos e pereçam rapidamente, por causa da maldade das suas obras em me abandonar. E aí, hoje de manhã eu estava assistindo um estudo, e aí o rabino estava dizendo o seguinte, porque eu sempre achei estranho a questão da serpente abrasadora lá no deserto. E aí eu falei assim, Deus, mas o Senhor criou essa serpente ou o Senhor permitiu? E aí eu sempre tive essa dúvida. E aí hoje, na porção que ele estava explicando, ele estava dizendo o seguinte, falou, gente, ele foi explicar os verbos hebraicos para permitir e, como é que é? É como se Deus fez o seguinte, vocês murmuraram contra mim, eu vou permitir, eu vou tirar minha mão. Então, o verbo hebraico lá, que agora eu não vou me lembrar, foi simplesmente que aquelas serpentes, ele estava dizendo, gente, Deus não criou aquelas serpentes abrasadoras do nada, como aconteceu, isso aqui sou eu falando agora, tá? No Êxodo, que você acha que aquele tanto de sapo tinha, aquele tanto de rã no Nilo? Não tinha. Deus fez a água criar como aconteceu como é que fala? No Gênesis, porque era muita coisa. E aí, não tinha condição daquela superpopulação de rã, daquela superpopulação de gafanhoto, daquela superpopulação de piolho, de inseto, que na verdade, o que é traduzido para a gente como inseto, como piolho, são insetos, todos os tipos de inseto. Ou são as moscas? É um dos dois. Eu acho que são as moscas, que é diversos tipos de inseto, não era só mosca. E era uma mosca que ela colocava ovos e ela consumia comida. Não era essa mosca que a gente conhece, era diferente. Então, ele vai tirar a sua mão. Ele vai tirar a mão de sobre Israel. Ou seja, ele vai remover a proteção de sobre Israel e vai deixar
eles a sua própria sorte. E aí, a partir daí, essas serpentes vão aparecer. Né? Deus não usou, eu vou criar serpentes aqui para repreender eles. Não, eu vou tirar minha mão para eles verem quem eu sou. Que eles estão vivendo essa vida protegida, que eles estão sendo abençoados, protegidos, com toda a sorte de bênção, vou dizer assim, mas deixa eu tirar só minha mão para eles verem contra quem que eles estão lutando. Né? Então, vai basicamente isso, porque quando a gente deixa o Senhor, e aí, gente, é uma linha muito tênue, porque você vai ver, é possível deixar o Senhor e permanecer na igreja? Sim. É possível. A gente vê isso no Apocalipse. A gente vê Deus repreendendo um povo de Éfeso, da igreja de Éfeso. Ah, vocês trabalham para mim. Pergunta aí para mim. Pergunta aí que pastor que não ia querer ser pastor da igreja daquela. Tem evangelismo, tá todo mundo lá. Vai ter célula na casa da Juliana, tá todo mundo lá. Olha, eu quero vocês aqui porque a gente vai construir a área infantil da igreja. Tá todo mundo lá. Só que tem um detalhe. Vocês deixaram o seu primeiro amor. Lembra onde você caiu? Porque, olha só, deixar o primeiro amor para Deus é uma queda. É um desvio. É um desvio. Então, a gente precisa usar a Bíblia como espelho, né? E Deus tem falado isso comigo muito. De usar ela como espelho. Não é o espelho virado para a face do outro. Não, é virar ela para você. Né? Como eu falei no início do ano, que eu ia começar a ler a Bíblia contra mim. Não me ver como a coitadinha da Ana, mas me ver como uma Penina. Porque às vezes a gente se comporta como uma Penina. A não se ver como o coitado do Davi, mas se ver como Saul, porque a gente persegue as pessoas. Ah, persegue. Você persegue. De um jeito ou de outro. Às vezes não de forma velada. Revelada, aliás. Mas de forma velada. Num olhar, numa fala, num sentimento. Ou às vezes inferniza a vida do outro mesmo. Então, para a gente poder se ver com esse olho, que a gente não consegue ver às vezes. Então, usar a palavra como espelho. Porque quando você usa ela como espelho, você consegue ver a imperfeição que tem em você, ver no seu rosto. Tô precisando cortar o pão, o açúcar, né? Tô precisando caminhar na praia, sair para caminhar, dirigir menos, andar mais. Tá na hora de fazer essa sobrancelha, tá na hora de depilar esse bolso. É assim que você vê, o espelho. Os cabelos já estão brancos, tá na hora de pensar. Você vai, do jeito que você olha para o outro, quando você está no espelho, você consegue ver. E aí a palavra, ela precisa produzir isso na gente. O que precisa consertar. E aí ele fala, a resposta é porque deixaram o Senhor. E Zicre, varão potente de Efraim, matou Maassés, filho do rei, e Azicão, mordomo, Eucana, segundo, depois do rei. Olha só, aqui tem um motim. E os filhos de Israel levaram presos seus irmãos, 200 mil mulheres, 200 mil, mulheres, filhos, filhas, e saquearam também deles grandes despojos e trouxeram o despojo para Samaria. Deixa eu ver. E ali estava um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha de Samaria. Foi essa ocasião aqui que eu falei ontem. Tá? E lhe disse, eis que, irando-se o Senhor Deus dos vossos pais contra Judá, os entregou na sua mão. E vocês mataram com uma raiva tão grande que chegou até o céu. Olha só. O que aconteceu? Deus quer punir Acás. Deus vai usar Israel. Primeiro ele vai usar os sírios para levar cativo, levar despojo e prender eles lá. Agora vem Israel
com sangue no olho, para se vingar, para saquear e para levar, gente, não foi uma, duas pessoas, não. Foram 200.000. E aí ele deixa claro que o texto, ó, os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos. Eles não foram na Síria, em Moabe, eles foram em Judá. E levaram de lá o seu próprio sangue. E aí vem o profeta Acabe. Gente, a gente tem que ser essa pessoa, esse profeta. A gente tem que ser esse cara que está aqui, Deus fala assim, ó, fulano está com a faca, com a gilete para cortar o pulso, e você ligar e falar, ei, joga essa gilete fora. Deus está me falando o que você quer fazer. Que a gente seja mais assim. Que se levantem homens e mulheres que têm intimidade tal com Deus, ele está aqui, Deus fala, dobra o teu joelho aí agora. Ora para o fulano e liga para ele agora. Ou então ligue e ora. Ou então manda o áudio e ora. Pergunta como é que ele está. Porque eu estou vendo... e aí, se abrir o céu igual a Ananias. Está na casa dele orando, Deus abre o telão. Pá! Isso aqui é doideira minha. Olha só. Saulo está cego na casa tal, endereço tal. Na casa de fulano de tal. Eu quero que você vá lá e ora por ele. Mas Deus, eu? Esse homem já fez e aconteceu com um monte de gente. Vai lá, porque eu já disse para você que este é para mim um vaso escolhido. Então você vai. E ele ir. E aí o cara estava vivendo a vida dele, o profeta. Vai lá. Porque, olha só, você pegou seus irmãos, Deus ficou irado e usou vocês para corrigi-lo. Mas você não pode fazer isso com requinte de crueldade. Olha só. Entregou nas suas mãos e você matou com raiva, com vingança. Que o clamor deles chegou aos ouvidos do Eterno. E agora vocês cuidam de sujeitar, ou seja, de escravizar os filhos de Judá e de Jerusalém como cativos e cativas. Por acaso vocês não são os mesmos aqueles os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e volta, e envia os prisioneiros que vocês trouxeram de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vocês. Então, alguns homens entre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jesquias, filho de Salum, Amasa, filho de Hadlai, e se levantaram contra os que voltaram da batalha. E lhes disse, não fareis entrar aqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa. Quer dizer, você trazer para cá, você vai trazer mais problema, mais culpa, você vai trazer maldição para nós desobedecendo a Deus? Manda esse povo de volta. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais de toda a congregação. Então não deixou só o povo, deixou os bens também. E os homens que foram apontados por seus nomes levantaram e tomaram os presos, vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, humilhados, desprotegidos. E os vestiram, calçaram os pés dele e lhes deram para comer e de beber, e se uniram e a todos os que estavam fracos, e levaram sobre jumentos e levaram para Jericó, a cidade das palmeiras, e os seus irmãos depois voltaram para Samaria. Então, a gente precisa entender quão importante é o ofício profético. Quão importante é homens que estão comprometidos com a palavra. Homens e mulheres que estão comprometidos em obedecer a Deus. Ouvir a voz de Deus e entregar de forma correta, ainda que seja uma repreensão. Então, Acaz busca socorro dos reis da Síria e não encontra. Aqui, no caso, é a Síria, não Síria. Então, aqui a capital é Nínive. Naquele tempo, Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem.
Além disso, também os edomitas vieram e feriram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre ele, ó, aqui já vem Edom, os filisteus, ó, sobre as cidades da campina do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó, os lugares da sua jurisdição, Tímina, e os lugares da sua jurisdição, Guinzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa de Acás. Então, por causa do rei, por causa dos pecados do rei, o país, a terra, o país foi humilhado. E aí a gente vê, por causa de líderes loucos, nécios, o país é humilhado, o Brasil é humilhado. O Rabino estava falando agora há pouco que o 4 de julho desse ano, que ele está nos Estados Unidos, porque ele foi fazer um curso lá, e aí ele falou que o 4 de julho desse ano foi diferente dos últimos 4, porque eles estavam vivendo, o outro presidente trouxe algumas coisas que causou vergonha no país. Então agora, a Leolália está aí, ela vai saber dizer melhor do que eu, que esse ano o patriotismo, o 4 de julho deles foi diferente do que foi nos últimos 4 anos, né? Então, olha o que um líder faz com a nação. Tem o poder de fazer com a nação. Então, a mesma coisa aqui, ó, Deus usou esses povos para humilhar Israel por causa de Acás. E o rei de Israel, porque Acás desviara Judá, que mais aqui, do que todo que se prevaricar contra o Senhor. Se dera para prevaricar o Senhor. Ele decidiu. E aí, se a gente for olhar as palavras para pecado, transgressão, deixa eu ver essa palavra, prevaricar. Prevaricar. Versículo 20. 28, 20. Endurecer o próprio coração contra Deus também, né? Aí falar sobre pecado, transgressão e iniquidade, fora no grego que tem anomia, tem hamartia, não é 20, é 19. De onde que eu tirei 20? Nossa, esse monte de trem fica aparecendo na minha frente. Ó, pois o Senhor, ai, esse negócio. Pois o Senhor Judá foi, aqui tá meio esquisito isso aqui, foi humilhado, porque a casa rei de Israel é Judá, tá? Havia perdido a compostura em Judá e havia sido extremamente infiel ao Senhor. Aqui está prevaricar, aqui está infiel. Extremamente. Ó, Maal. Maal é agir de forma infiel, transgredir, cometer uma violação. Vamos lá. Encobrir, agir secretamente, isso é, traiçoeiramente. Vamos lá. Eu já passei, eu estou panguando aqui. Então, vamos lá. Descreve uma quebra de confiança, um ma'al. Ma'al vai relacionar com uma coisa que já foi estabelecida, seja direcionada ao Senhor, ao cônjuge, à comunidade da aliança, ou um aliado político. Se você faz uma aliança e você quebra, ou um aliado, a ação é sempre tratada como uma traição intencional. Então, é igual a ideia da traição. Ninguém acorda de um dia para a noite e fala, hoje é dia de maldade.
isso vai acontecendo. É uma mensagem, é uma foto, é um não sei o quê. Daqui a pouco já contaminou. E aí a queda. Não é. Gente, ninguém cai de repente. A queda é progressiva, tá? E aí aqui foi uma traição intencional. E aí a intenção dele de servir outros deuses foi uma coisa intencional que ele fez porque quis, tá? Então não é um mero erro. Igual você vai, o GPS manda você para a direita, você vai para a esquerda. O termo ocorre cerca de 36 vezes e é consistentemente de natureza moral e relacional, enfatizando a perfídia em vez de uma simples quebra de regra. Então, é uma escolha pérfida, cruel, que eu decidi tomar. E é isso. Sem pensar no que vai causar no outro. Sem pensar na dor que vai causar no outro. Eu quero saber de mim. Que se dane o resto. Então, ó, a primeira e principal esfera de Maal é voltada para o próprio Deus. Se alguém agir infielmente e pecar involuntariamente contra alguma das coisas santas do Senhor, Levítico 5,15, aqui a ofensa é cultual, ofensa. Uma transgressão daquilo que é separado, o transgredir é ultrapassar, né? Daquilo que é separado para Deus, declara Israel, que Israel agiu infiel contra as coisas consagradas à destruição. Aqui, o pecado, peraí, até mesmo, mostrando que até mesmo a desobediência comunitária é tratada como traição pessoal contra Deus. E aí a gente precisa entender o seguinte, ó, que o pecado foi de Acã, mas Deus colocou a responsabilidade toda na nação inteira. Você vê como que o pecado de uma pessoa, ele pode contaminar todo mundo. Por quê? Aí a gente aprende o quê? Que o meu pecado não destrói só a mim, destrói as pessoas que estão à minha volta. Então, deixa eu ver. Vai falar de números, vai falar de Osés, né? Osés é o livro que vai tratar de, de traição e ao mesmo tempo de graça, de amor, né? Gente, eu só conheci um que foi capaz de fazer isso. Estou falando de gente, humano, fora da Bíblia, que aceitou e amou uma mulher incondicionalmente, mesmo com ela sendo como Gomer, tá? Sendo como Gomer. Eu só conheci um homem. De repente você conhece outros, mas meu marido mesmo falou, eu, uma situação dessa, eu não aceitaria. Amar e trazer para dentro da tua casa filhos de outro homem. E a mulher vai e volta e faz e acontece. Eu só conheci uma pessoa que foi capaz de fazer, de tolerar e suportar uma situação como essa. Né? Que mulheres toleram e aceitam. Algumas. Tá? Então, olha só. Voltando aqui, falando sobre prevaricar contra Deus. Versículo 20. E ele veio a Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não fortaleceu. Ele não fez nada. Porque Acas tomou uma porção da casa do Senhor, da casa do rei dos príncipes, e deu ao rei da Síria. Porém, ele não ajudou. Ele pagou e ele não deu nem moral. E o tempo em que este o apertou, então, ainda mais, transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acas. Então, conforme a opressão que ele estava recebendo, ele, ao invés dele se voltar para Deus, ele peca mais. Ele faz como o faraó, ele endurece o coração dele contra Deus. Ele escolhe endurecer. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o conferiram, e disse: Viste que os deuses dos reis da Síria os ajudam, e lhes sacrificarei, para que me ajudem também. Porém, eles foram sua ruína e de todo Israel. Então, é basicamente isso. Pulando lá fora, está fazendo e está funcionando. E já que as coisas não estão funcionando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual para ver se dá resultado. Só que a gente precisa entender que o resultado que fulano está tendo
porque ele está vivendo uma vida e caminhando diferente daquilo que Deus te chamou para caminhar, está funcionando para ele, mas não é para você, não é para mim. Né? E aí a gente tem que parar de se comparar com o outro, porque ele olhou e falou assim, não, peraí. Porque, gente, se ele tivesse... Vocês acham mesmo que se ele tivesse se voltado para Deus, Deus não tinha ajudado? Mas por que é mais fácil a gente fazer coisas difíceis do outro lado do que se voltar para Deus? Sabe por quê? Porque Deus vai pedir coisas que a gente não vai querer entregar. Então, às vezes, é melhor ir para o outro lado. Melhor que eu digo para a carne do ser humano. Porque, gente, por que para se relacionar com Deus, por que se relacionar com Deus é difícil? Porque para relacionar com Deus, você tem que renunciar. E às vezes a vida da gente é tão confortável. A gente está vivendo do nosso jeito, a gente vai onde a gente quer, a gente compra, a gente bebe, a gente compra o que a gente vai onde nosso nariz aponta. E aí Deus vem e fala para você assim, tudo bem, você vai se relacionar comigo? Então, eu quero que você abandone essa amizade. Eu quero que você saia desse lugar. Eu quero que você pare de consumir esse tipo de coisa que você consome. Eu quero que você pare de assistir essas coisas. E aí, Deus ele vai falar assim: olha só, para viver comigo, para se relacionar comigo do jeito que eu quero, precisa ser do meu jeito. Mas aqui não. Aqui você pode ir onde você quiser, fazer o que você quiser, dormir com quantas pessoas você quiser, beber o que você quiser, fumar o que você quiser, frequentar os lugares que você quiser, falar do jeito que você quer, se vestir do jeito que você quer. Então, gente, é mais fácil a gente procurar meios para poder chegar no fim que a gente espera do que se relacionar com Deus. Isso é fato. Isso é fato. Então, o que ele faz? Ao invés de se humilhar e se voltar para Deus, ele fala, não, eu vou atrás dos reis da Síria. Os deuses da Síria estão... Vamos voltar para os deuses da Síria, por quê? Ele está sendo ajudado por esse Deus, por que ele não vai me ajudar? Só que ele não entendeu que existe uma aliança e que Deus não ia permitir que eles vencessem, porque Deus, na verdade, estava usando eles para corrigi-lo. E aí, vamos lá. E aí, isso foi pior ainda. E a casa juntou os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor, fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. E olha só, a gente vai ver 3 ações aqui. A primeira ação do avô. O avô invadiu a casa. Surgiu uma lepra nele, o pai teve temor e fez o quê? Trancou as portas. O pai Jotão, o pai de Acás, Jotão, ele tranca, cerra as portas da casa, porque ele tem medo. Aí vem esse camarada aqui e ele faz o quê? Ele transforma a casa de Deus em escombro, porque ele não teme o Deus de Israel. Porque olha só, você vê que um, por causa de excesso de zelo, se destruiu. O outro, vendo o excesso de zelo do pai, trancou a porta. Ou seja, ele não viveu para Deus, ele não se relacionou de forma correta com Deus, e aí vem o filho dele nasce e não vê um pai que serve, um pai devoto, um pai que busca, um pai que santifica a vida, e aí ele se torna um homem tão mau e tão ímpio quanto os outros, os reis de Israel, que quando ele se encontra em aperto, não tem ninguém, não tem lembrança do pai se voltando para Deus, entendendo que quando ele se humilhar, quando ele se voltasse para o eterno, que as coisas iriam mudar. Então, olha a tua importância. A importância da tua oração, da tua vida com Deus não ser secreta, concernente aos seus filhos. Eles têm que saber que você está jejuando. Eles têm que ver você de joelho dobrado, orando. Eles têm que ver você lendo a palavra. Por quê? Porque o dia que você fala, menino, lê, fala, você é doido ou é o quê? Você nem lê, tá mandando eu ler? Você nem faz, tá mandando eu fazer? Menino vai orar. Eu nunca vi você orando, por que você vai mandar? Por que eu vou orar se você não ora? Não, é uma prática conhecida. Ele está vendo você fazer. Então, a casa não tinha referência. Eu vejo assim. Gente, é uma leitura minha.
Às vezes você é referência para o filho, mas aqui o pai, pode ser que o pai tenha adorado a Deus em algum momento e tal, mas ele não tinha esse, vamos dizer, esse brio. Vou falar igual aquele, tem um professor, um filósofo, que ele fala, é brio, ele não tinha essa coisa de entender, peraí, se nós temos um Deus que é único, da nação, e que eu já tentei de tudo e não funcionou, não é que Deus é a última opção, mas peraí, vou entender o que está acontecendo. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um profeta, eu preciso de um sacerdote, de um levita, alguém que vai sentar aqui e vai me esclarecer o que eu preciso fazer para mudar essa história. Porque até para outra nação eu fui levado. Mas não. Eu vou buscar os deuses estrangeiros para ver se eles me ajudam. Não tem brio. Vamos lá. E juntou a casa, os utensílios da casa, eu já li isso aqui. Então, ó, um invade, um tranca as portas, o outro vai e transforma a casa em ruína. E aí, para quê? Para pegar o ouro dali, derreter e fazer altares. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira de Deus. Então, não é só fazer em Judá, mas também em outros locais, em outras cidades. Em cada cidade, é igual aqui, cada termo, limite de cidade que você entra tem um altar levantado. Provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais, no resto, pois, dos seus atos, todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos. Esse que está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com os seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não puseram nos sepulcros dos reis. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. E aqui, ó, tinha Ezequias. Ezequias manda purificar o templo. Aí ele começa com uma reforma política ou religiosa. Ele começa o seu reinado entendendo a necessidade de uma reforma religiosa. Então, ele tinha 25 anos, então já tinha maturidade, já tinha entendimento. Começou o verão aqui, é música para todo lado. Já tinha direção de como é que ele ia fazer. Por quê? Porque ele viu. Ele fez uma leitura de como é que estava o país. Eu vejo, já começou bem. Ele não se preocupou na reforma política. Vamos estabelecer, vamos começar estabilizando como é que fala? O exército. Vamos chamar o ministro da defesa. Vamos chamar o ministro da economia, o chanceler. Não. Vamos chamar o sacerdote. Vamos começar esse negócio direito. E aí ele diz, ó, que ele reinou 29 anos. Desses 29 anos, quando ele recebeu a profecia de que ele ia morrer, ele tinha 14 anos de reinado. Deus deu mais 15. Olha só. Em Jerusalém era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Ela era judia. Ah, é verdade. A casa pode estar, a Lia está falando que essas moscas são uma praga. A casa pode estar mais limpa que for. Você vai no salão fazer sua unha, tem mosca lá. Você vai na loja comprar uma roupa, tem assim, ó, elas ficam voando em círculo. É horrível, gente, é terrível. Esse terrível. barulho que elas fazem, meu Deus do céu. Eu comprei aquela raquete elétrica. O pessoal pendura aquela. Eu tenho pavor daquilo. Troça muito nojento. Eu vou só com a raquete, pá, 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 e vai. Ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa. Olha só. Ele mandou consertar, acertar e purificar o templo. E no primeiro ano do reinado, ele reparou e trouxe o sacerdote levita e juntou a praça oriental
e disse: ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai a imundícia do santuário, porque em outro lugar vai dizer que o pai dele foi na Síria e trouxe de lá um trono de marfim, e colocou abominação, e fez, não na casa de Deus propriamente, porque, como eu disse, ele tinha cerrado as portas por causa da situação que ele ficou com medo, porque o pai, o avô invadiu, o pai trancou, e ele transformou em escombro. Olha só, a imundícia, por quê? Nossos pais, não foi o pai de vocês, foi o nosso, transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e se desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram a lâmpada, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto ao Senhor Deus de Israel. Então, aquela lâmpada, aquele fogo, que deveria queimar continuamente, não tinha mais. Nem no castiçal de ouro, nem no altar do sacrifício. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre nós, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos próprios olhos, porque eis que os vossos pais caíram à espada, e os vossos olhos, e as vossas filhas e as vossas mulheres estiveram, e por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servires e para serdes seus ministros e para queimares incenso. E aí agora os levitas vão purificar esse templo. Ele vai chamar o povo, vai convidar o povo a mudar a rota, né? Então, se levantaram os levitas, filho de Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, filho dos coatitas, dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jealeel, o Gessonita, Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá. Dentre eles, filhos de Eusafã, Elisafã, Sinri, Jeiel. Dentre os filhos de Asaf, Zacarias, Matanias. Dentre os filhos de Emã, Jeiel. Olha só, aqui não é só o sacerdote, não é só o levita, mas é também a galera que vai cantar. Então, quando ele fala Asaf era o cantor. Então, os descendentes de Asaf, os descendentes de Emã, que também eram cantores, que ele separou 3, Emã, Asaf e Gedutum, Semaías, Uziel, e eles ajuntaram esses homens e santificaram e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa de Deus. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tirarem para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que encontraram dentro dela. No templo do Senhor, os levitas tomaram para levarem para fora do ribeiro de Cedron, ou seja, o lugar do lixo. O ribeiro de Cedron, o vale dos filhos de Inó, como é que é o nome do outro lugar? Tudo isso era um lugar de descarte, tá? E começaram, pois, a santificar ao primeiro mês, do primeiro 8º dia do mês, ao alpendre, e santificar a casa do Senhor em 8 dias. No dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com seus utensílios e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias estabelece o culto a Deus. Então o rei Ezequias levantou de madrugada, juntou os maiorais da cidade, subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para o sacrifício expiatório pelo reino, pelo santuário e por Judá. Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor, e eles mataram os bois,
os sacerdotes tomaram sangue e aspergiram sobre o altar, e mataram os carneiros e aspergiram sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para o sacrifício pelo pecado, perante a congregação, e lhes impuseram as mãos. Ou seja, impor as mãos é um ato de transferência. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque tem gente que tem o mal, vou falar o mau costume, de todo pregador que vai, por exemplo, chegou o pregador e ele é usado na revelação. Final do culto, faz aquela fila. Todo mundo quer oração e aquela pessoa vai botar a mão. E aí, aquela coisa que eu estava dizendo ontem, o dom é sem arrependimento. Deus vai usar, mas como é que está a vida dessa criatura diante de Deus? Você não sabe. Você não sabe como é que está. Então, você vai estar recebendo ali, transferindo para você, pode ser que não seja uma coisa legal. Deixa eu ver. Então, trouxeram bodes para sacrifício. Tá falando sobre imposição de mão. Então, tomar cuidado. Eu não deixo qualquer pessoa botar a mão na minha cabeça. E aí, eu já estava meio assim, já tem um tempo. Agora, vem aqui na PPS. Não vou. O entendimento que eu tenho hoje, eu vou mesmo. Os sacerdotes mataram com seu sangue e fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo homem, pelo pecado de todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos e com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade o vidente. O vidente do rei e do profeta Natan. Então, isso aqui foi lá atrás, conforme tinha sido estabelecido por Davi, por Gade e por Natan, porque esse mandado veio de Deus. Olha só, então, e aí eu sempre disse que foi Davi que colocou. Foi Davi que colocou porque Deus mandou cantar. Porque até então não tinha. E aí, na minha cabeça, porque olha só como é que é legal a gente ler as coisas e prestar atenção no que a gente está lendo. Aqui está dizendo que Deus usou os profetas para dizer, agora você vai colocar na adoração música. E eu achei que tinha sido uma imaginação da cabeça de Davi, e não foi. Não foi uma ideia de Davi. Então, estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com trombetas. E deu. Então, ele colocou na mão do levita os instrumentos de Davi, que eram harpas, e as trombetas, que eram instrumentos para os sacerdotes tocar. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, sobre o tempo em que começou os holocaustos, e começou também o canto do Senhor, com trombetas e com instrumentos, que Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam, com canto e trombetas que tocavam, tudo até o holocausto acabar. O povo ficou prostrado, enquanto a oferta era queimada, o povo os sacerdotes levitas iam tocando, e o povo se prostrou. Vidente é profeta, sim, é a mesma coisa. 29 e 25. Olha lá, Navi, profeta, mas também pode ser usada como, como é que fala? Vidente. De repente é outra palavra, mas é a mesma coisa. Então, porque a gente tem a ideia de evidência como hoje, que é usada para adivinhos, né? Mas é outra coisa. Então, o rei Ezequias e a maioria disseram aos levitas que louvassem o Senhor, com palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Aqui também colocaram Asaf como vidente, versículo 30. José, vidente visionário. Mas é a mesma coisa, porque Deus, ele chamou como é que é o nome dele? O Asaf de vidente. Olha lá. Então, José
é um visionário designado por Deus que recebe e comunica a revelação divina. Então, é a mesma coisa, ele só usou uma palavra diferente. Seja por meio de som, visão, inspiração imediata. A palavra aparece 21 vezes, abrangendo cortes reais, confrontos proféticos, orientação litúrgica e denúncia da apostasia. E aí, deixa eu ver. Ele viu, porque o profeta, eu não sei se ele vai usar essa evidência para os profetas falsos, ou somente para os profetas, para quem é verdadeiro, Emã, os chamados de videntes, Emã e Asaf. Então, a crônica cita repetidamente videntes como historiadores, inspirados. Ora, os atos de Davi, do rei Davi, desde o princípio até o fim, foram escritos no registro de Samuel, o vidente, Natão, o profeta, Gade, o vidente. Então, ele vai usar Samuel como vidente, não como profeta. Mas, porque tinha visões, porque tinha vislumbres, porque viam coisas. Então, vamos lá. Seus escritos fornecem os autos canônicos no material de fonte confiável, salvaguardando a história da aliança das gerações futuras. Vamos lá. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade no coração trouxe o holocausto. Então, quem quis levar, levou. Quem quis oferecer presentes a Deus, ofereceu. E o número do holocausto que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, e tudo isso em holocaustos para o Senhor. Houve também, de coisas consagradas, 623.000 ovelhas. E eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos levitas os ajudaram. Por quê? Como eles ficaram muito tempo sem servir, e também eu acredito que, conforme a apostasia do povo ia crescendo, a vida dos levitas também não deve ter ficado fácil. Por quê? Porque eles recebiam porções, eles recebiam ofertas, eles recebiam dízimos, uma vez que eles não receberam território para trabalhar, o trabalho deles era servir a Deus. Só que o que acontece agora? Acontece agora que o templo não tem mais culto. Então, eles tinham que se virar como tinha que se virar. Então, quanto mais você tem tranquilidade, mais você vai crescer. Eu estou falando em população, número de pessoas também. E mais pessoas que também iriam se consagrar para fazer isso, esse trabalho. Agora, o que acontece? Eu sou de uma como é que fala? Das ordens, mas não tem adoração no templo já faz muito tempo. Teve gente que nasceu e já estava envelhecendo para morrer e nunca exerceu ofício. Por quê? Porque desde de Uzias até chegar em Ezequias, então passaram-se muito tempo, não tinha um culto regular. Então, cada um foi viver do seu jeito, de trabalhar, ganhar a vida como que dava. Então, aí ele diz, olha, não tinha como. Então, até os levitas que não... E aí, tem exceção e tem regra, né? A regra é que só os sacerdotes tinham que fazer. Mas, na ausência de sacerdote, às vezes, purificado para fazer, às vezes, a falta da mão de obra mesmo, vai fazer com que esses levitas venham para poder ajudar. Olha só. Então, ajudaram até acabar, porque até que os outros, olha só, até que os outros sacerdotes estivessem o quê? Santificados, porque os levitas foram mais retos no coração e se santificaram mais do que o sacerdote. O sacerdote não estava preparado para servir, para o serviço, e aí agora Deus usa outro. Igual eu falo, é uma fala é uma coisa que eu vejo. Deus quer me usar, mas eu não quero. Deus levanta outro. Mas ele vai cobrar de mim o que eu não quis fazer. Você acha que não, a obra vai ficar sem fazer porque os levitas não estão santificados? Não, vem cá, levita.
A responsabilidade era deles, mas eles estavam, eles se isentaram da responsabilidade. E agora eles vão se santificar. E aí a obra vai ficar parada esperando os bonitos, o tempo dele. Gente, não é no meu tempo, não. E aí, ó, versículo 35. Houve também holocaustos em abundância, com gordura das ofertas pacíficas, com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente fez essa obra. Então ele correu para fazer, não, a gente tem que fazer, vamos colocar as coisas no lugar. Salmo 84, ninguém consegue ler, né? Então vou ler aqui. Já estamos também bem em cima do horário. O Senhor Deus dos exércitos escuta a minha oração. Inclina o seu ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte. Mil proferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar as tendas da impiedade, do que habitar nas tendas da impiedade, mas as pessoas preferem habitar na tenda da impiedade. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a tua confiança. Provérbios 21, 6-8 diz: trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade. Aqueles que a isso são impelidos, buscam a morte. E aí, cuidado com os sites de fofoca, cuidado com como é que fala? As páginas de fofoca. Eu estava vendo uma essa semana. Tem um cara careca, eu não sei o nome da página, mas ele faz igual um comentarista esportivo. Ele vai falando, ele estava falando da igreja em questão que eu estava falando que eu era. Ah, porque esse aqui é fulano de tal, esse aqui é fulana de tal, esse aqui é a avó fulana de tal, esse aqui é a mãe, esse aqui é o neto. Tem um racha. Aí ele começou a falar. E aí, eu assisti tudo que ele falou. Depois eu parei e falei, peraí. Ah, fulano de tal, do Fuxico Pau, do site, me deu essa informação, e essa informação, e essa informação. E aí, depois que eu assisti aquilo, eu falei, tá, vai me edificar eu ficar seguindo esse cara? Na verdade, eu não sigo, apareceu no meu feed. Vai edificar ficar vendo essas coisas? E era a segunda vez que eu tinha visto ele. Aí eu falei, quer saber? Fui lá nas minhas configurações e coloquei, não quero ver mais esse conteúdo. Porque eu não vou ganhar nada com isso. Só que aí ele está crescendo. Por quê? Porque a gente gosta. Porque a fofoca é um negócio bom. E aí, tem lá o cara que faz os comentários das fofocas dos artistas, tem lá o cara que faz comentário das fofocas dos crentes. E aí, quando eu terminei de assistir, porque eu assisti tudo, porque eu queria saber, o que a gente quer, eu olhei e falei, cara, quer saber? Vou mexer com isso mais não. Porque eu tô aqui olhando, falando que ele é fofoqueiro, que ele é isso, que ele é aquilo, mas eu tô dando ibope. Eu não quero mais. E aí ele está ganhando dinheiro com a língua falsa, ou com a vaidade, ou com a mentira, ou às vezes até com a verdade. Ah, porque a igreja tem isso, porque a igreja tem dinheiro, tem milhões, a casa é assim, a casa é assada e tal. Eu não quero saber. Chega. Né? E aí essas pessoas elas vão crescendo porque a gente quer saber. Porque a gente tem um monte de coisa, tem uma Bíblia de todo tamanho para ler, tem uma vida enorme para cuidar, tem um monte de pecado que a gente precisa consertar, mas a gente não quer saber do nosso pecado, a gente quer saber da vida do outro. E esses sites só vão crescendo. Né? Aí eu vi um cara que ele comenta coisa, ele falando assim, porque fica falando que, mas a gente precisa saber das informações do que está errado, do que os fulano e beltrano está aprontando. Mas, enfim, as rapinas dos ímpios virão destruí-los, porque eles recusam a praticar justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta.
Atos 19 e 23. Então, a gente tem que saber o que a gente está assistindo, o que a gente está consumindo. E aí, às vezes, a gente está se tornando abominável diante de Deus e a gente não percebe. Naquele mesmo tempo, houve não pequeno alvoroço acerca do caminho. Então, o caminho é... A igreja, a princípio, é chamada de o caminho, tanto que está em caixa alta, com o C maiúsculo, como nome próprio, né? Não tinha nome ainda. Não era chamada de igreja. Por quê? Eles chamavam de aceita o caminho, que era uma seita. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, fazia de prata nichos de Diana, e dava não pouco lucro aos artífices, ou seja, ele criava estátuas de prata da deusa Diana dos Efésios, tá? E dava lucro, muito lucro para os artífices, ou seja, as pessoas que faziam as estátuas. E não, aos quais, havendo ajuntado com oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, ou seja, a gente vive disso. A gente ganha para isso, ganha e vive disso. E bem, vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e se afastado grande multidão, dizendo que não são deuses que se fazem com mãos. Não somente há perigo nessa nossa profissão, que ela cai em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, o perigo que ele está dizendo é o seguinte: se ele vem e ele começa a pregar e ela cai em descrédito, a gente vai fazer o quê? A gente vai perder o lucro. Então, quando eles ouviram isso, eles ficaram irados e clamaram: grande é a deusa Diana dos Efésios. E encheram-se de confusão. Toda a cidade, unânimes, correram ao teatro, arrebatando Gaio, Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo de viagem. Ou seja, eles pegaram esses dois caras e, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, porque a vida dele corria risco. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Não tem, às vezes, começa uma confusão, e você está lá no meio, você não sabe o que está acontecendo, e você está lá no meio? É isso aqui. O que está acontecendo? E o povo gritando, o povo falando do lado do outro, falando do outro, e tinha gente lá que não sabia de nada. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus diante de Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era um judeu, todos unanimamente levantaram a voz e, clamando com um espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que todos vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemaram contra a vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Então, se vocês se sentiram ofendidos e se existem provas de que ele profanou, falou mal, isso e aquilo contra os deuses de vocês, nós não somos bárbaros. A gente vai resolver isso pelas vias da lei, pelas vias legais, porque eles eram gregos. Né? Então, eles tinham o quê? Eles tinham uma diplomacia. Então, antes de executar um juízo,
vamos por assim dizer, antes de executar uma sentença, as partes precisam ser ouvidas, né? Nós não somos bárbaros. Então, o procônsul vai resolver na audiência. Mas, se alguma coisa, outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo coisa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Ou seja, vocês estão fazendo confusão, e daqui a pouco a gente vai acabar sendo acusado de coisa que a gente não está fazendo, porque vocês estão arrumando confusão por causa de uma coisa que pode ser resolvida, levada às vias da lei. E aí, quando ele fala isso, quem que quer arrumar problema? Com o Estado. Quem que quer arrumar problema com o líder político? Contra Roma? Ninguém. Então, todo mundo fica na sua, né? Cada um vai para o seu lado, cada um vai para o teu canto. Então, gente, eu acabei com 5 minutos. Então, deu tempo. Eu vou orar para a gente finalizar. Jesus, nesta manhã, nós louvamos ao Senhor pela palavra, pela direção que o Senhor nos deu, pelas revelações nesse tempo, Pai, que o Senhor tem trazido para nós. O Senhor não tem nos desamparado, nem nos deixado. O Senhor tem operado na nossa mente, no nosso coração. O Senhor tem realizado milagres. Primeiro, Senhor, na minha vida. Primeiro na minha casa, primeiro em mim, Senhor, depois através de mim. E eu sei que da mesma forma na vida das suas filhas, ó Deus, elas não são mais as mesmas. Desde que elas entraram, que elas conheceram esse devocional, a vida delas tem sido transformada. Então, ó Deus, eu oro para que nesse tempo elas possam viver coisas novas, milagres, que a libertação que o Senhor tem para elas aconteça, que o milagre se manifeste. Eu oro para que hoje elas ouçam a tua voz e que elas não endureçam o coração. Abençoa suas filhas, realiza a sua obra sobre a história delas, sobre a casa delas, ó Deus. Eu oro para que as suas filhas recebam do alto céu o milagre e a resposta, haja libertação sobre elas. No nome de Jesus eu oro, eu te agradeço. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Obrigado, mulheres, Deus abençoe vocês.